Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula da nossa disciplina, né, do módulo 3, a unidade 2, Língua Portuguesa Escrita como Direito do Aluno Surdo. Então, recapitulando o que a gente viu na aula passada, o que a gente viu até aqui, é que o surdo é um sujeito essencialmente diglota, o que quer dizer isso? De duas línguas, né? Mais do que bilíngue, ele é essencialmente nascido vindo de duas línguas. Isso quem vai nos dizer é o Lália Fernandes, nos seus primeiros estudos do bilinguismo, lá em 1990. Então, ela diz que mais do que ser um bilíngue, que é uma opção você ser um bilíngue, quando você é diglota, você é essencialmente de duas línguas. Quando a gente fala da questão do surdo sinalizado, ele tendo a língua de sinais como a língua de origem, Karine, por que a gente não usa o termo língua materna? Eu já falei na aula passada que eu não gosto muito também dos termos primeira e segunda língua, que dá essa valorização de uma e a outra fica em segundo, essa é a primeira e a outra a segunda. Mas materna, a gente não se aplica aos estudos de surdos, porque geralmente a maioria desses surdos, né, vem de famílias que não sinalizam, famílias ouvintes não sinalizadas, ou seja, a língua da família, a língua materna, é a língua portuguesa, que não é a língua de origem do surdo. Então, optou-se por primeira língua, eu gosto de usar a língua de origem, a língua que você vai fazer o seu desenvolvimento primeiramente, se você fizer esse desenvolvimento de línguas distintivo, né? Como eu, que sempre falei português e aprendi língua de sinais depois, aos 16 anos, né? Fui aprender língua de sinais. Enfim, o sujeito surdo é um sujeito que nasce em duas línguas, né? Como a gente falou, a maioria são filhos de pais ouvintes que não sabem sinalizar, então, essencialmente, ele nasce numa família que é da língua portuguesa, sendo ele um sujeito da língua de sinais. Então, isso a gente chama de diglota. A gente precisa entender isso, que é um direito do aluno surdo o acesso à língua do Estado de nação, Brasil. É um direito constitucional. A nossa Constituição Federal, ela diz que a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil e de todos aqueles que aqui residem. Então, o surdo tem que a gente tem que passar a trabalhar o português escrito para surdo na modalidade escrita, lembrar sempre disso na modalidade escrita, de uma forma que tire essa vilania que se impôs desde o Congresso de Milão, né? Hoje a gente sabe que na era das fake news, que elas já existem há muito tempo, né? Com os últimos trabalhos que tiveram lá no Espírito Santo, da tradução das atas do Congresso de Milão, a gente sabe que muita coisa que se perpetuou nessa história não era verdade, era uma fake news, mas isso trouxe cicatrizes grandes, colocando as línguas orais como uma vilã e estabelecendo uma luta em pró-valorização da língua de sinais que, de certo modo, em algum grau, tem um detrimento ali da aprendizagem do português. E aí, a lei que garante a língua de sinais como meio legal de comunicação, diz lá no final do parágrafo que ela não substitui a modalidade escrita da língua portuguesa. Ou seja, a língua portuguesa continua sendo um direito, uma das línguas desse sujeito, e é isso, ser bilíngue. E como que a gente vai fazer nessa prática bilíngue como professor? A primeira coisa que a gente precisa entender é o sujeito diglota, o sujeito bilíngue. As pessoas bilíngues, elas recorrem para construir sentidos na comunicação, para construir uma comunicação, para estabelecer uma comunicação, para se fazer entender e entender os outros, ao que a gente chama hoje na literatura de repertório. Alguns anos atrás, repertório linguístico, passou por repertório multimodal, hoje a gente só usa o termo repertório. Karine, o que é esse repertório? Repertório é a parte biológica cerebral onde está acoplada a linguagem, né? E aí, onde está a comunicação das pessoas, nelas estão presentes as línguas, todos os recursos dinâmicos e multissemióticos para se fazer entender,
e as escolhas individuais. Ou seja, né, se eu tenho um indivíduo bilíngue, ele tem um repertório, todos nós temos um repertório comunicacional em que a gente faz escolhas sociais, políticas, culturais, para se usar em determinada área de comunicação. Vamos dar um exemplo mais simples para vocês, de pessoas que não são bilíngues. Se eu sou professora de educação infantil, obviamente, eu vou fazer uma análise de um livro didático, ou de um livro paradidático, de um livro de literatura para trabalhar com as minhas crianças. Obviamente que eu vou escolher aquele livro que tem o vocabulário que vai ao encontro do vocabulário daquela criança, que ela vai conseguir entender e ampliar aquele vocabulário. Então, eu recorro ao repertório que a criança tem naquele momento, que ainda é uma fase de desenvolvimento da linguagem, então ela tem um repertório limitado ainda, ou em desenvolvimento, que eu gosto mais, um repertório em desenvolvimento que não está contemplando tudo. E aí, nessa situação de comunicação, eu vou fazer escolhas de língua, de palavras, de comunicação. Então, é por isso que a gente trabalha o lúdico, por exemplo, com as crianças ali na educação infantil, porque elas estão formando um repertório de língua, né? Elas estão desenvolvendo. E aí é mais interessante que a gente usa ali um conjunto didático multissemiótico, com vestimentas de personagens para contar uma história, ou com fantoches, ou com os próprios personagens feitos de cera, né, o que a gente chama de boneco, ou com gravuras, ilustrações. Tudo isso são escolhas de comunicação que eu vou fazer dentro do meu repertório, buscando o repertório do indivíduo para a gente construir sentido. Quando eu tenho uma pessoa bilíngue, as línguas ficam acopladas no cérebro na mesma região, ou seja, não tem uma caixinha que separa uma gavetinha do português, uma gavetinha da Libras, uma gavetinha do inglês. Isso é uma vertente da neurolinguística, tá? Você pode pesquisar por Camus, desde 1970 que ele vem dizendo isso, né? Ele usa a metáfora do iceberg, que para fora, né, as línguas, você pode ver até duas pontas separadas, mas se você for olhar para baixo da superfície, eles estão unidos numa mesma base, e é isso que acontece com as línguas. Então, dentro de um processo comunicacional, dentro de um ato comunicativo, seja ele para ensino-aprendizado ou apenas para comunicação, as pessoas bilíngues vão usar os repertórios de língua que ela tem. E todos os outros repertórios, toda outra linguagem multissemiótica que ela tem para se fazer entender. Né? A gente mora aqui no Mato Grosso do Sul, quem mora aqui no Mato Grosso do Sul, nosso estado faz fronteira com outros países. E é comum que a gente vá fazer compra ali na fronteira do Paraguai. E aí a gente estabelece uma comunicação que a gente apelidou carinhosamente de portunhol, porque não é nem português, nem espanhol, e nem muito menos as línguas ali, guarani, que circulam na fronteira. A gente faz uma mescla, né? Para a gente negociar ali com os paraguaios, a gente faz uma mescla do nosso português com o espanhol deles e todos os outros recursos que a gente puder para a gente chegar em um bom preço. Os bilíngues, os diglotas, não vão fazer isso de forma diferente. Então, eles vão escolher palavras. Agora eu estou comunicando com a maioria ouvinte, eu estou comunicando em português. A maioria ouvinte que não sabe língua de sinais. Eu estou me comunicando em português. Se eu tivesse um público que fosse majoritariamente de surdos, eu me comunicaria em língua de sinais. Só que o fato de eu estar me comunicando em português com vocês ou em língua de sinais não muda que eu sou bilíngue, que eu use recursos das minhas duas línguas para comunicar com vocês, né? Então, eu faço um sinal que vai me dar base, eu construo o espaço apontando para vocês, porque isso, para mim, constrói sentido, né? E vai construir sentido melhor com vocês. Bom, diante disso, a gente precisa entender
aquele aluno que está lá na sala de aula regular, que ele é surdo e que está em fase de desenvolvimento da linguagem. Né? Como eu disse antes, a maioria dos surdos são filhos de pais ouvintes que vão chegar na escola para iniciar o processo de desenvolvimento da linguagem em língua de sinais, e, ao mesmo tempo, ela está num ambiente completamente tomado pela língua portuguesa. Então, a escola, mesmo sendo esse local multidiverso de muitas línguas, ela ainda é excessivamente monolinguista, cobrada pelo português. Né? Então, independente da sua disciplina, se você for ministrar biologia, a sua atividade vai estar em língua portuguesa, o texto que você vai passar no quadro vai estar em língua portuguesa, a prova, a avaliação, os mecanismos que vão avaliar esse aluno surdo vão estar em língua portuguesa. E a gente precisa começar a compreender isso. Eu brinco sempre nas minhas aulas que a geografia não muda porque o aluno é surdo. A capital do Mato Grosso do Sul continua sendo Campo Grande. A capital do Brasil, Brasília, não é Argentina, né? Porque ele é surdo. A matemática não muda. 2 mais 2 continuam sendo 4. As raízes quadradas continuam sendo os valores exatos. Nada muda porque ele é surdo, mas a língua muda. Então, a forma como eu vou ensinar este aluno esta língua pode agregar conhecimento ou pode simplesmente omitir um conhecimento que vem acontecendo aí, infelizmente. O que a gente vê nas pesquisas são uma série de denúncias de omissão de ensino de língua portuguesa para surdos. Por quê? Porque a gente não tem a constatação de como esse aluno aprende, como ele constrói sentido. E um dos primeiros passos é saber como ele se comunica, já que ele está chegando na escola com 5, 6 anos, em atraso do desenvolvimento da linguagem, sem uma língua estruturada, como as outras crianças que já falam, contam história, constroem frases. Como, então, ele se comunica? Então, o primeiro recurso que a gente identificou e que é muito usado é a mixagem da Libras com português escrito. Então, quando eles vão fazer o registro do português, ele se apresenta de 2 formas. Tanto eles escrevem as palavras em português, mas numa estrutura em que se é sinalizado em Libras, então, casa você amanhã ir comer bolo, ele escreve, e aí a gente tem outros problemas, mas aí a gente consegue identificar palavras do português numa estrutura de frase da língua de sinais, isso a gente chama de mixar códigos, ou até mixagem mesmo, escrever uma palavra em português e desenhar um sinal em língua de sinais, porque ele não conseguia chegar àquela palavra em português. Por exemplo, teve uma história dos 3 porquinhos que tava uma mãozinha assim, um número 3, e porquinho. Então, eram 3 porquinhos, ela mixou os códigos para construir sentidos. Até por uma questão de conforto e tudo mais. Uma outra coisa que a gente percebeu, que quando falta repertório em língua portuguesa, eles costumam substituir isso por desenho. Desenho de um conceito, desenho de uma história completa, textos completamente em desenhos, isso é uma forma de registro. Então, se a gente começar a pensar o registro para além da escrita, a gente consegue construir aprendizagem a partir dos recursos que os nossos alunos estão usando. Então, a partir do uso do desenho, que a gente vê que ele consegue construir, a gente consegue ver se ele está compreendendo o que está sendo dito, e aí, nesses desenhos, agregar, por exemplo, o vocabulário da língua portuguesa. Teve uma história em quadrinhos sobre o Covid que não tinha, o aluno fez todas as regras de distanciamento social, mas não escreveu nada, não escreveu ficar longe, aferir temperatura, ele não escreveu, porque para ele faltava recursos em língua de sinais, mas ele, em língua portuguesa, mas ele desenhou completamente todos o passo a passo dos distanciamentos na época da Covid. Então, ele está fazendo um registro, ele está construindo sentido, ele fez um registro para você, você tem onde avaliar, mas se eu for cobrar exatamente a língua portuguesa, esse aluno, por exemplo, não fez história.
o uso do espaço de sinalização. Eles usam muito o espaço, o uso do espaço de sinalização, não. Eles usam muito o espaço para determinar, por exemplo, pessoas ou cargos que eles não sabem. Sala lá, para determinar que era direção. Ele não sabia essa palavra, direção e nem diretora. Então, ele substituía na escrita dele por sala lá, que era um lugar que ele referia no espaço, né? Ou a cantina, lugar come, né? Ele coloca isso, até transcreve isso para a língua portuguesa, ou simplesmente aponta porque ele não sabe o sinal de cantina, ou porque ele não tem repertório de língua portuguesa para escrever cantina. Então, eles faziam muito essa substituição do espaço. Apontamento, o que é normal, né? A gente geralmente faz isso, inclusive com as crianças menores que chegam ali na escola, na educação infantil, né, a gente aponta para ela, você quer isso, você quer aquilo, e elas apontam o que elas querem, e isso, só que isso persiste no caso dos alunos surdos, né, então você vai ter aluno lá com 8, 9 anos que ainda tá fazendo uso excessivo de apontamentos, mas está construindo sentido na comunicação, então ele vai mostrar o lugar da cantina, apontando o lugar da cantina toda vez que ele quiser perguntar se é a hora do intervalo, né? Ou quando ele quer ir ao banheiro, ele fazer o caminho do banheiro para perguntar se pode, porque ele não sabe, ou às vezes o sinal do banheiro, ou escrever a palavra banheiro. Gestos e balbucios. Nesta fase que eles estão, eles já compreenderam que a fala tem um valor de comunicação. Então, eles tentam imitar as nossas falas, mexendo a boca, balbuciando, na tentativa de fazer comunicar com os ouvintes. Eles podem não compreender que a fala deles não é da mesma forma. Isso às vezes frustra, né? Por diversas vezes eu vi os alunos frustrados em tentar balbuciar e eu pergunto e eu responder fazendo sinaliza para mim porque eu não estou te compreendendo. Ele fala e ele pensar como não se eu estou mexendo a minha boca, né? Todo mundo mexe a boca e consegue sinalizar. Então nessa fase ele ainda usa muitos gestos e balbucio para tentar se comunicar. E o uso das expressões, né? O uso das expressões, o que a gente chama até de mímica, né? Que não é uma língua estabelecida, não é um código, é uma linguagem, e aí entra como um recurso da linguagem, um recurso do repertório, eles usam muito. Para o ouvinte compreender ele, para ele se fazer compreendido, então ele usa muita expressão facial, ele fecha o olho quando ele quer dizer que ele não gostou, quando ele não quer mais fazer, quando ele está cansado, então ele vai substituindo as emoções e até uma história por completo por mímicas e expressões faciais. E por que é importante que eu saiba, como professor, esses recursos de comunicação que o meu aluno tenha, ele vai continuar usando, porque a partir deles, ou até mesmo usando estes recursos, eu posso introduzir um conteúdo, eu posso introduzir novos vocabulários, eu posso introduzir, por exemplo, toda vez que ele fizer que não quero, a intérprete ou o professor escrever não quero e fizer o sinal, ó, não quero, não quero. E aí toda vez ele tiver acesso a essa ficha para ele visualizar, ele vai substituindo gradativamente a expressão por um vocabulário e ampliando tanto o vocabulário em língua portuguesa quanto em língua de sinais. Então, identificar qual é o recurso mais usado, o recurso comunicativo mais usado para além da língua como código que o meu aluno tem, vai me facilitar essas questões. O problema é que a sociedade e a escola são extremamente grafocêntricas, a gente já tinha falado isso. Dessa forma, a gente precisa oportunizar os alunos surdos condições para eles competirem nesse ambiente. Por isso que é extremamente necessário que ele domine a escrita. Criar vínculo com esse aluno a partir das questões que ele traz é muito importante para não desvalorizar nem a língua de sinais, que é a língua de origem do aluno, mas não deixar o português como segunda língua. O aluno entender que o português é dele como língua de sinais.
e que o ser bilíngue é ele poder transitar nas duas línguas, fazendo essa escolha consciente, cultural, social e politicamente, conforme o público que ele está lidando. Né? Então, a gente está produzindo surdos, a gente está produzindo nas nossas escolas produtos, assim, alunos, a gente está oportunizando aos nossos alunos o conhecimento necessário para que ele possa transitar e ele fazer a escolha da língua sem desvalorizar a língua de sinais, mas sem desmerecer ou deixar o português em segundo plano. Então, assim, a gente precisa pensar que a correção deve ser gradual e progressiva, não apenas uma resposta de uma avaliação. Porque se eu tenho, assim, eu vou ensinar tudo isso, e aí eu vou dar avaliação, no final da avaliação eu devolvo uma nota, para um aluno que está em desenvolvimento, pensar no desenvolvimento como etapa, não gera aprendizado. Então, eu preciso auxiliar nas escolhas durante a atividade, porque é um processo, né? E aí, a correção deve ser feita nesse tempo oportuno, para a gente construir estratégias de verificação desse conteúdo. Né? Eu tenho que pensar que esses alunos são diferentes, sim, dos nossos alunos, que eu passo um conteúdo para o bimestre, dou uma prova mensal, uma prova bimestral e ok, é assim que eu verifico o conhecimento. Como eu vou, com esses alunos, aplicar objetivos menores, mas não a tão longo prazo, objetivo por conteúdo, eu tenho que verificar durante esse processo. Né? Uma dica, uma base necessária metodológica para o ensino de línguas para o aluno surdo. Então, a gente tem que pensar que a língua escrita, ela está aí, ela é grande, mas ela está aí cercada por um monte de basezinha, que é a língua de sinais, que é o conceito visual que esse aluno tem, daquela palavra, né? Então, tem a palavra caneta. Em língua de sinais, eu tenho caneta. Ele tem conceito visual de vários tipos de caneta. Eu tenho a definição do que é caneta. E aí, eu tenho também o contexto da caneta. Eu uso caneta para quê? Né? Quando que eu vou usar a caneta? Então, a palavra escrita, ela passa por toda essa base. Então, sempre que eu for ensinar a língua portuguesa como segunda língua, e isso é bem importante, a gente já falou na aula passada, que tem que ser com metodologias de ensino e avaliação de segunda língua, ou seja, não é igual se ensina português, que é isso que fica, né? Eu tenho que entender que a palavra escrita é permeada para o surdo por esses 4 pilares: Libras, contexto, conceito visual e definição da palavra. Assim, a gente tem que pensar numa proposta muito atual, que é usada, a proposta mais usada no que se diz respeito de ensino de língua para surdos, que é a proposta do letramento. A proposta do letramento, eu fiz um resumo para vocês da literatura em si, na realidade, é um texto da Nogueira, né? Que ela vai descrevendo, e aí eu fiz um resumo visual para vocês do que a literatura vem dizendo para a gente o que é esse letramento para surdos, tanto em português quanto em língua de sinais. Então, a primeira coisa do letramento para surdos é que a língua de sinais é a primeira língua. Volto, né, naquela questão de que o português, a segunda é que o português é segunda. Isso gera uma coisa de hierarquia entre línguas. O simples fato, e aí eu estou dizendo como pesquisadora e como professora, para mim, a literatura você vai achar resposta para tudo que você quiser procurar. Para mim, na minha perspectiva teórica, na epistemologia que eu me fundamento, que é a translinguagem, o termo L1 e L2 pressupõe que uma vem primeiro e a outra depois. Quando eu tenho um sujeito diglota, eu não tenho uma língua que venha primeiro, uma língua que venha depois. Eu tenho línguas que são usadas por necessidades diferentes, mas que nenhuma deixa de existir ou deixa de saber, porque eu estou acionando um mecanismo mais recorrente, né? Então, mas a literatura vai dizer que a língua de sinais é a primeira língua, a língua portuguesa é a segunda, a língua de sinais deve ser a língua de instrução, o que não ocorre nas nossas escolas, e aí a gente tem um debate extenso em dizer que a inclusão a língua de sinais não é instrução, porque o professor mesmo que está
proferindo a matéria, dando a aula, ele não está fazendo isso em língua de sinais, ele está fazendo em português, por mais que a gente tenha um intérprete ali em sala de aula. E aí a modalidade de ensino bilíngue propõe que este professor esteja sinalizando, né, a língua de sinais seja a língua de instrução e não a língua portuguesa, mediada pela língua de sinais. E isso daí é uma discussão que a gente tem que fazer em uma outra aula, ou um evento, ou um espaço só para isso. Mas a literatura de letramentos para surdo vai dizer que a língua de sinais tem que ser a língua de instrução. A L1, a língua de sinais, é a condição de ensino-aprendizagem para L2, e aí eu chamo atenção aqui para que essa teoria de bilinguismo de surdos, ela destoa das demais, porque se você pegar as teorias de ensino bilíngue e a neurolinguística, ela vai dizer que as línguas você aprende concomitantemente, as crianças aprendem concomitantemente, você não precisa de uma para aprender a outra. Você precisa de recurso, né? Elas aprendem concomitantemente e nenhuma atrapalha, ou seja, só traz ganhos cognitivos para essa criança. Quanto mais expostas ela tiver a línguas no processo de desenvolvimento da linguagem, maior ganho cognitivo para essa criança, e ela vai ter ali maior profundidade nas línguas. E um exemplo disso, por exemplo, dessa interface Libras-portuguesa, são os CODAs, né, os filhos ouvintes de surdos. Eles fazem esse ser bilíngue entre o português e Libras desde que eles nascem. E eles transitam muito bem sobre isso e tem um ganho muito, muito cognitivo, muito peculiar, muito singular, por conta dessa exposição ao bilinguismo desde os primeiros anos de vida. Né? Mas a teoria de letramento vai dizer que, não, primeiro, se ele não tiver língua de sinais, ele não aprende português. Então, professor, se você é alfabetizador, você precisa primeiro que o seu aluno desenvolva a língua de sinais para depois alfabetizar ele. É isso que a teoria vem nos dizendo há anos, o que não acontece na maioria das nossas salas de aula. A língua portuguesa, né, a L2, para ser aprendida, precisa ser ensinada a partir de metodologias de ensino de segunda língua, ou seja, como um ouvinte aprende espanhol, como um ouvinte aprende inglês. Contudo, essas metodologias pensadas para a segunda língua, elas são pensadas a partir da lógica fonológica, né? Eu sou um ouvinte que vou aprender inglês, eu vou aprender inglês a partir de uma lógica fonológica, né? Então, por metodologias de ensino de segunda língua, mas tem que ser visuais. Uma língua na modalidade, a L1 é uma língua de modalidade gestual visual, enquanto a L2 é uma língua de modalidade oral auditiva e por isso explora o método fônico. A língua de sinais explora o visual, né? Está baseado na imagem e na visualidade e em estratégias visuais de ensino. É tudo isso que a teoria de letramento para surdo vem nos dizendo ao longo desses anos. Algumas formas de produção em Libras podem ser incentivadas para a utilização de todos os recursos linguísticos que os seus alunos apresentam. Por exemplo, a produção de histórias usando uma configuração de mãos específica, né? Por exemplo, do alfabeto manual, eu estou trabalhando o alfabeto manual, estou trabalhando a letra B. E aí eu consigo fazer historinhas que tenham sinais a partir da letra B, vai tanto explorar a língua de sinais, quanto aprimorar o conhecimento que ele tem ali na segunda língua. A produção de histórias em primeira pessoa, né? Então, ele se colocar nesse momento na história e poder conjugar os verbos em primeira pessoa e saber como faz isso. A produção de histórias sobre pessoas surdas, para ele ter uma identificação de pessoas que já passarem não só de uma cultura ouvinte que existe só na sala de aula, então você pode trabalhar, por exemplo, personalidades surdas com a sala toda, trazer essas histórias para o seu aluno poder se identificar e familiarizar mais com aquele conteúdo, a produção de histórias de pessoas ouvintes que sabem língua de sinais. Então, a história em si é uma boa estratégia de ensino de línguas, especialmente histórias em quadrinhos, né? E é isso que a gente vai falar numa próxima aula. O importante é saber como esse aluno se sente a respeito dele como escritor, dessa língua que o português... Considerar também que o português está entre as 6 línguas mais difíceis do mundo,
né? Não é uma língua fácil. Compreender o modo com que como as atividades de escrita são pensadas e desenvolvidas pode repercutir na postura assumida diante do fazer escrito, de se escrever, deste aluno escrever. Então, como eu vou abordar essa atividade? Só fazendo um paralelo com o que a gente vem dizendo desde o início da aula, a partir de que recursos linguísticos que eu estou pensando nas atividades que estou desenvolvendo para esse aluno? Eu não posso esquecer que esse é um direito do meu aluno, né? E cabe a mim, como professor dessa sala, contribuir para a manutenção das identidades, das representações, ou seja, não colocar uma língua em detrimento da outra, mas também não colocar uma língua acima da outra, e contribuir para as representações e construir outras representações sobre o recurso escrito e sobre eles mesmos, porque às vezes eles vão chegar na escola e dizer, não, português não quero saber, eu não quero escrever, eu não preciso escrever porque eu sou surdo. E aí, quando eu oportunizo para ele o mundo da escrita, da leitura, do português, e que isso dá para ele alguma segurança comunicacional, dá para ele entradas na sociedade que é majoritariamente ouvinte, dá segurança, dá liberdade, dá autonomia, e ele se vê como um escritor, como um leitor, que ele pode, inclusive, produzir esses textos, ele pode se construir outra. Opa! Então, o português também é para mim, então eu também consigo escrever o português. Então, pavimentar o caminho para essa construção de uma identidade bilíngue sólida passa pela escola, passa por você, professor. Tá bom? Bom, aí estão as nossas referências. Eu queria agradecer muito a oportunidade e até a próxima aula.